Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma coisa que deixa a gente muito triste, né? É espantoso, mas também nós sabemos que tudo isso é necessário, infelizmente, para o cumprimento das profecias dos tempos finais, que vai nos levar à redenção final e ao encontro do nosso Criador. Ok? Quero que vocês vejam isso aqui. Deixa eu pôr para vocês. Olha bem. Uma petição em Nova York pede que os pais se casem com seus filhos. O pai com a filha, a mãe com o filho. Quer dizer, eles querem uma lei que autorize isso. Porque nos Estados Unidos é proibido. Aqui no Brasil também é proibido. Mas do jeito que lá já aconteceu esta, como outras petições, e já teve, inclusive, ações na justiça nos Estados Unidos, aqui também já tem movimento que quer isso. Já tem movimento aqui no Brasil que quer esse tipo de coisa. Tá bom? Esteja preparado para terremotos, vulcões, alerta o rabino. Por quê? Porque quando sai fora daquilo que é determinação divina, sempre Deus responde com catástrofes naturais. Isso é bíblico. Isso é bíblico, tá bom? O homem está brincando com Deus. O homem está achando, não vai acontecer nada, certo? Deus é o dono do universo. Está chegando o momento em que ele vai intervir diretamente e acabar com tudo isso. Isso aí são costumes que existiam em Sodoma e Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas, que eram 5 cidades, né? Então, acontecia isso lá de uma forma natural. Sabe quando acontecia isso também? Antes do dilúvio. A população antediluviana praticava esse tipo de coisa. Não tinha limites. Era um com a mulher do outro, e com o filho do outro, com o próprio filho, com animais, com tudo, certo? Por isso Jesus alertou. Ele não falou? Será como nos tempos de Noé? Está aqui, ó. As coisas que se praticavam no passado, voltam a praticar agora. Só que agora com uma diferença, eles estão fazendo leis e falar, olha, isso aqui é legal. Se você criticar, é você o criminoso. Então, um líder religioso, uma pessoa religiosa, não vai poder nem falar nada, não faça crítica. Por quê? Quem é criminoso? O crítico. Não a pessoa que pratica aquilo. Então, por quê? Porque é legal. Significa que pegam as leis de Deus, pegam tudo aquilo que Deus falou e jogam no lixo. E passa a valer a lei dos homens. Esse é o grande problema. Estamos chegando bem no final. Será como nos tempos de Noé? Já estamos como nos tempos de Noé. Presta atenção. Petição em Nova York pede que os pais se casem com seus filhos, esteja preparado para terremotos, vulcões, alerta ao rabino, porque vai ter consequências, certo? Nenhum de vocês deve se chegar perto de alguém de sua própria carne, para descobrir a nudez. Eu sou Hashem, quer dizer, o nome, eu sou o Eterno. Levítico capítulo 18, verso 6. Ok? No que pode ser considerado um exemplo extremo de permissividade liberal, um recente processo judicial solicitou ao Tribunal Federal de Manhattan, nos Estados Unidos, que revogasse a lei existente a fim de permitir que um pai se casasse com seu filho ou filha, certo? Um rabino avisa que a Torá, que é a escritura sagrada, o Pentateuco, descreve explicitamente o resultado inevitável de tais uniões. A terra vomitará todos os seus habitantes em catástrofes naturais extremas. Extremas. Uma petição para permitir que um pai se case com uma criança ou sua filha,
No início deste mês, um residente da cidade de Nova York entrou com uma ação no Tribunal Federal de Manhattan, buscando derrubar as leis existentes que proíbem um pai de se casar com sua prole crescida. Está vendo? Eles querem derrubar a lei para poder instituir a nova lei, para poder casar. A lei hoje proíbe. Uma prática conhecida como incesto. É no mundo inteiro conhecida assim, né? O peticionário solicitou que todos os seus dados pessoais permaneçam privados, pois seu pedido é uma ação que um grande segmento da sociedade considera moral, social e biologicamente repugnante, de acordo com a petição apresentada em 1º de abril, autonomia individual. O pai deu o motivo sucintamente. Por meio do vínculo duradouro do casamento, duas pessoas, qualquer que seja o relacionamento que possam ter, uma com a outra, podem encontrar um maior nível de expressão, intimidade e espiritualidade. Os cônjuges propostos são adultos, afirma o documento. Isso é o que está no documento, tá? Os cônjuges propostos são pai biológico e filho. Os cônjuges propostos não podem procriar juntos, ok? A petição alegou que o pai sofria danos emocionais se fosse incapaz de se casar com sua prole, e isso diminuiria sua humanidade, quer dizer, tornaria-se uma pessoa violenta, é o que está alegando no documento, né? A petição descreveu o casal como estando sob a classificação de casais, pais, filhos, adultos não procriáveis, tá? A sigla é PAACNP. Casais, pais e filhos adultos para os quais a procriação é virtualmente ou literalmente impossível, podem aspirar aos propósitos transcendentes do casamento e buscar a realização em seu significado mais elevado, afirma a petição. Olha que coisa terrível, hein? Se o tribunal decidir a favor do pedido, ele derrubará, né, a lei atual, segundo a qual qualquer forma de relação sexual incestuosa é um crime de 3º grau, com pena de até 4 anos de prisão. O casamento em si é uma contravenção e é inválido, e aqueles que o fizerem enfrentam uma multa e até 6 meses de prisão. A lei proíbe casamentos entre um ancestral e um descendente. Isso é nos Estados Unidos. Um ancestral e um descendente. Um irmão e uma irmã de todo ou meio sangue. Tá? Meio irmão, né? Um tio e sobrinha ou tia e sobrinho. A petição descreve as leis atuais como inconstitucionais e inexequíveis. Seja santo nas relações, ou então, olha bem, é sobre a escritura agora. O momento do caso é auspicioso, chegando apenas algumas semanas antes de os judeus ao redor do mundo lerem a seção da Torá, ou a porção da Torá, chamada Kedoshim. Todos os judeus no mundo inteiro leem uma porção da Torá a cada semana. E sempre que eles mostram a leitura de uma porção da Torá, sempre eles descobrem algo acontecendo relacionado àquela porção de leitura. É muito interessante isso. Olha bem aí, ó. É a porção Kedoshim, que lê-se na semana seguinte, né? Que trata das leis, olha só, trata das leis da pureza sexual, olha bem,
como tem tudo a ver a seção da Torá ou a porção da Torá que será lida pelos judeus do mundo inteiro, certo? É um estudo que fazem cada semana, né? E é justamente sobre a pureza sexual, tudo a ver com essa petição e com esse movimento que quer a liberação desse tipo de coisa, né? Levítico capítulo 19, de 1 a 20 e o 27. O incesto está incluído nas leis de Noé, certo? Tem as 7 leis de Noé, ok? Que muitas vezes são entendidas como representativas das leis morais e naturais básicas, certo? Porque as leis da Escritura têm que ser seguidas, justamente porque é isso que moraliza a vida do ser humano, o tratamento que ele tem que dar à terra, à natureza, a si próprio, aos seus próximos, né? Aos animais. A Escritura dá regras para tudo. São regras. Se nós seguíssemos todas as regras que a Escritura dá, nós viveríamos melhor. Você sabe que até tomar banho é uma lei divina. Deus determinou que o ser humano tomasse banho todos os dias, que lavasse as mãos para comer, para beber, certo? Que o homem cuidasse do seu corpo. São leis divinas, certo? Então presta atenção, o rabino Yosef Berg, o rabino da tumba do rei Davi, do Monte Sião, observou que o resultado da imoralidade sexual, que é terrível, é explicitamente descrito. Não se contaminem, olha só, presta bem atenção para você ver o que está escrito na Escritura. Não se contaminem de nenhuma dessas maneiras, porque foi assim que as nações que estou lançando fora de vocês se contaminaram. Quando o povo de Israel entrou, certo, na terra prometida, Deus falou para eles: não se contaminem, certo, com essas coisas, inclusive a imoralidade sexual, ídolos, adoração a deuses. Deus falou o quê? Não se contaminem com essas coisas, porque é por isso que eu despejei esses povos daqui, para dar a terra a vocês. Então não faça a mesma coisa, porque senão eu farei o mesmo com vocês. Certo? Leia lá o texto. Não se contaminem de nenhuma dessas maneiras, porque foi assim que as nações que estou lançando fora de vocês se contaminaram. Assim a terra ficou contaminada, e chamei-o para prestar contas de sua iniquidade, e a terra expeliu os seus habitantes. A terra vomitou. Deus determinou que a terra os jogasse para fora, certo? Levítico, capítulo 18, versos 24 a 25. Leia lá, leia o capítulo todo. Em todo o mundo, a pureza sexual é alvo específico da cultura do mal. Que veja bem, uma das coisas que mais degradam a sociedade é justamente a impureza sexual, a imoralidade sexual, certo? Eles querem levar isso. Eu lembro que uma certa vez, né, um culto feito pelo pastor Feliciano, né? Eu lembro disso aí. E 2 moças entraram lá para praticar atos libidinosos diante dos irmãos. Para quê? Única e exclusivamente para provocar. Isso é uma atitude maligna que a pessoa não sabe muitas vezes que está sendo conduzida por um espírito maligno, para justamente desestruturar as outras pessoas. E muitas pessoas acabam sendo contaminadas. Infelizmente, né? Em todo o mundo, a pureza sexual é o alvo específico da cultura do mal. Disse o rabino Berger: as relações entre o homem e uma mulher nos elevam ao nível do Criador. A santidade desta relação, resumida pelo serviço judaico no templo, é a própria base sobre a qual o mundo inteiro existe. O mundo inteiro existe com tanta gente. Por quê? Porque teve moralidade sexual.
As pessoas que infelizmente partem para a imoralidade sexual também são contaminadas por outros tipos de crimes e pecados. Partem para as drogas, partem para outros tipos de vício, violências de todo tipo. Quanto mais você se afasta de Deus, mais contaminado pelo mal você é. Não tem como, não adianta, às vezes a pessoa está indo na igreja. Isso aí eu vou repetir aqui o que um pastor amigo meu falou. A pessoa às vezes está indo na igreja, ele é frequente na igreja, mas ele não é próximo de Deus, não é próximo da palavra, ele está totalmente afastado de Deus, afastado da verdade, certo? Por quê? Porque dá ouvidos às imoralidades do mundo. O que é dar ouvido às imoralidades, às coisas ruins do mundo? O mundo, né, mostra para ele tudo o que não presta. Ou você tem força para resistir, porque a Bíblia fala resistir ao mal e ele fugirá de vós. Então a Bíblia está falando que você tem que resistir. Não adianta falar, não, tira Deus esse mal da minha frente. Ele não vai tirar. Ele fala o quê? Desvia-te do caminho do mal. É você quem tem que se desviar. É você quem tem que resistir. E a imoralidade sexual, quando você dá ouvido, ela traz uma carga de pecados, não só aquilo, mas traz uma carga de pecado que gera uma consequência terrível, uma consequência dolorosa e que muitas vezes é até fatal. Ok? O Rabino Berg enfatizou que a palavra hebraica usada neste versículo para vomitado é essa aqui, ó, a letra Taf, Kuf e a letra Aleph, ok? Que significa taqui, certo? Que significa literalmente vomitar. A terra criada por Deus não pode tolerar a impureza sexual, porque o sexo é para procriação, certo? É para a procriação, mas vê com o apóstolo Paulo, ele fala, né, que os dois têm que tirar apenas um momento para a oração e depois se envolverem, não é pecado, quando é o casal. Fora disso, é contaminação, é o mal. Inclusive existem demônios que eu não vou nem falar aqui o nome, mas que é os que atacam justamente nessa área, né? Então tá aqui, ó, não pode tolerar a impureza sexual, o mundo, né? Assim como uma pessoa não pode tolerar comida pútrida, certo? Você comer comida podre, você vai ter problema, pode até morrer. Disse o Rabino Berger, se as pessoas trabalham para destruir a santidade do casamento, a pureza das relações entre um homem e uma mulher, não devem se surpreender se o mundo começar a vomitá-los, se houver tempestades, terremotos, catástrofes naturais, como essas nunca foi visto de repente começar a aparecer, certo? Quando a pessoa começa a partir para esse tipo de coisas impuras, não só a imoralidade sexual, mas começa por aí, ele descamba na vida para práticas de todo tipo, certo? Ele pode perceber que a vida dele começa a andar para trás, tudo começa a dar errado, e daqui uns dias ele está numa miséria total. O homem, ele acaba sendo contaminado, o corpo, o espírito, e ele perde toda a moral e toda a força. Se ele não tiver uma ajuda, ele não vai conseguir sair desse lamaçal, certo? Sozinho não sai mais. Incesto se tornando popular, certo? Qual é a grande jogada do mal? Tornar popular. Olha, não tem nada demais. Esses dias eu vi uma artista famosa, loira, né? Eu não vou falar o nome dela. Uma artista famosa que por causa de um rapaz estava praticando, tendo relações sexuais com duas mulheres na rua. E a polícia pegou essa artista famosa, que fazia programas para crianças, né? Ela foi contra a ação da polícia. Falou, o que tem de mais? Ainda falou que fazer essas cachorradas é bom. Essas palavras, ok? Então vocês vejam que
começam a dizer que é normal. O pior de tudo é você se habituar com o pecado e tornar o pecado algo normal na sua vida. Não deixa isso acontecer. Não deixa isso acontecer. Se aprofunde na Escritura e veja o que Deus quer para você. É muito diferente do que os desejos da carne te direcionam, tá bom? O incesto se tornando popular, o incesto ou quase incesto, parece estar avançando em direção à aceitação social predominante. É porque é uma tendência no mundo todo, viu? No mundo inteiro tem gente aí querendo esse tipo de coisa. E sem contar também que existe movimentos que querem liberar a união matrimonial entre um ser humano e animais. Olha bem que loucura. Tudo isso se praticava nos tempos de Noé. E será como nos tempos de Noé. Você tem dúvida que chegamos no final ainda? Certo? Em 1992, foi revelado que o cineasta Woody Allen, então com 56 anos, estava tendo um caso com Sun Yin Previn, que é a filha adotiva de Mia Farrow, então com 21 anos, que mantinha um relacionamento com Allen, Woody Allen, né? Há 10 anos. Previn e Allen se casaram em 1997, era filha adotiva. E tem dois filhos adotivos juntos, ok? Então você veja bem que é como a Bíblia fala, será como os tempos de Noé. O que serve para nós isso aí? Como sinal do tempo do fim. Chegamos no tempo do fim, não tenha dúvida nenhuma. Se for falar para vocês todas as coisas que estão acontecendo, é de espantar, é de causar loucura na cabeça da gente. Que estão querendo como prática normal. Primeiro eles tiram as leis que proíbem aquela prática, depois eles criam uma lei que aquela prática não pode ser mais discriminada, certo? E depois eles criam uma lei que todo aquele que não aceitar aquela prática, ele passa a ser criminoso. Então está aí uma grande perseguição que se prepara a todo o povo de Deus no mundo inteiro por se opor ao pecado. Simplesmente por causa disso. Isso é uma prática pecaminosa. Não, isso é legal. Você é um criminoso. Compreendeu? É isso que estão preparando no mundo inteiro. Realmente é satânico, é diabólico, é uma loucura, mas é profético. Está escrito. Quem conhece a Escritura, quem estuda a Escritura, lê todos os dias a Escritura, isso não é uma surpresa. Tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, conceda paz, alegria a todos e seus familiares, e vamos orar. Orar muito, porque o mundo está se aprofundando cada vez mais no lamaçal do pecado. E aquele que não se segurar nas mãos de Deus firmemente vai ser engolido junto. Tá bom? Shalom, um forte abraço para todos.